Tá gravando e fala, fãs de futebol, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Newsfut. E hoje nós separamos para vocês várias notícias. O Filipão pode ser considerado o melhor técnico do século. Já o D'Alessandro decidiu sair do Internacional. Enquanto isso, a liderança do campeonato está em aberto e o Z4 também está meio bagunçado. Tá uma zona total esse campeonato brasileiro. Você não viu nenhuma dessas notícias? Então vem comigo aqui no vídeo que eu vou falar para vocês. Oi, eu sou o João Vitor e vamos falar de futebol. Começando aqui pelo Brasileirão, Bragantino e Bahia se enfrentaram lá em Bragança. E o Bragantino estava com pressa, estava lá, vou resolver esse kit, qual é que é? Em 20 minutos resolveu tudo, meteu 4 gols no Bahia, com destaque para o Claudinho, que marcou 2 nessa partida. E nisso o Bahia está em 10º lugar, já o Bragantino está em 14º. O Bragantino fica 2 pontos do Bahia, mas também está 2 pontos da zona, hein? Será que ele ainda pode ser rebaixado? A gente vai ter que esperar. Atlético Paranaense e Santos se enfrentaram lá na Arena da Baixada. E o Santos chegou lá com um time reserva, já que está poupando alguns jogadores para a Libertadores. E eu sou contra isso, eu não acho da hora você preservar jogadores, é bom dar sequência de jogos para todo mundo. Mas vamos falar da partida, né? O Atlético Paranaense acabou dominando a partida o tempo todo, só que não estava arriscando muito, mas mesmo assim venceu por 1-0. Com isso, o Atlético Paranaense chega à nona colocação, já o Santos cai para sétimo. Enquanto isso, o Santos sai lá do G6. Flamengo e Coritiba se enfrentaram lá no Maracanã. E o Flamengo voltou a jogar bonito, se posicionou bem com o técnico Rogério Ceni e soube fazer o que o Flamengo estava fazendo no ano passado. Só que a zaga novamente falha e acabou entregando um gol para o Coritiba. Só que mesmo assim o Flamengo venceu por 3-1 e chega em segundo lugar com a mesma quantidade de pontos do líder Atlético Mineiro. Palmeiras e Goiás se enfrentaram lá no Goiás. E o Palmeiras, que já chegou na partida com 21 desfalques, sendo 17 devido à Covid-19, não podia piorar, né? Só que não. Luiz Adriano ainda saiu lesionado, enquanto o lateral direito Mike foi expulso. E para piorar mais ainda, o Palmeiras perdeu por 1-0 para o Goiás. Mas o que é um perdo para quem já tá todo cagado, né? O Palmeiras já tá na merda, cheio de desfalque e ainda perdeu a partida. Já o Goiás finalmente venceu, depois de ter um retrospecto de Ibis, 2 meses sem vencer 14 partidas, o clube venceu uma, sendo a primeira com o ex-cruzeirense Anderson Moreira. São Paulo e Vasco se enfrentaram lá no Morumbi, e o Vasco chegou na partida com vários desfalques também devido à Covid-19. Conseguiu até conter a pressão do São Paulo e abriu o placar com Cano, que a gente falou no nosso primeiro vídeo, que foi uma das melhores contratações para essa temporada. Só que, novamente, um dos homens gols do São Paulo, Luciano, empatou. Só que não foi o suficiente para virar a partida e ficou 1-1. Com isso, o São Paulo segue a 12 partidas invicto, só que perdeu a chance de assumir a liderança de vez. Com 37 pontos, o São Paulo está em terceiro lugar. Mas lembrando que o São Paulo ainda tem 3 jogos a menos, pode pegar a liderança e também abrir uma vantagem. Mas se tivesse vencido esse jogo, ia ser uma vantagem maior ainda. E chegamos mais ou menos no meio do nosso vídeo e você que acompanha a gente todo dia já sabe que momento é esse, mas você que não acompanha e chegou aqui pela primeira vez de paraquedas, deixa o seu joinha, se inscreve aqui no canal, compartilhe com seus amigos e também ative o sininho, pois isso motiva a gente a trazer as melhores notícias sobre futebol exclusivamente para vocês. Ceará e Atlético Mineiro se enfrentaram lá no Castelão. O Atlético Mineiro também chegou com vários desfalques devido à Covid-19, incluindo toda a comissão técnica de Jorge Sampaoli e inclusive o próprio técnico, né? Mas vamos falar da partida, foi um jogo até que bastante equilibrado, começando com o Atlético Mineiro abrindo o placar, só que o Ceará correu atrás do resultado, empatou e virou. Só que no final da partida, Keno, de pênalti, empatou para o Atlético, que perdeu a oportunidade de ampliar sua vantagem na liderança, ficando com a mesma quantidade de pontos do Flamengo. Internacional e Fluminense se enfrentaram lá no Beira-Rio, e com a saída do técnico Eduardo Cudê, parece que o Internacional está pulando de bang jump sem corda, né? Porque o time só está afundando. A partida começou assim, o Maurício abriu o placar para o Internacional, o estreante, o novato. O Inter ainda viu o seu artilheiro, o homem-gol, Thiago Galhardo, ter 2 gols anulados. Mas logo em seguida, o Fluminense, com um golaço, um gol magnífico, olímpico, editor. Coloca aí pra gente, vamos ver esse gol.
Olha que gol bonito, misericórdia, tá pra nascer um gol bonito assim, viu? Só que logo em seguida o Fluminense ainda virou 2-1 pro Fluminense. O Internacional não ganha há 5 partidas e nenhuma com o técnico Abel Braga. E estaciona em quarto lugar com 36 pontos, enquanto o Fluminense está em quinto lugar com 35, um ponto a menos do Internacional, esperando sua oportunidade perfeita para abocanhar o quarto lugar. Botafogo e Fortaleza se enfrentaram lá no Newton Santos, num jogo que o Botafogo estava perdido, no mundo da lua, desorganizado e errando bastante. Já o Fortaleza estava organizadinho e pressionando bastante, do início ao fim, só que os gols saíram mesmo foi no segundo tempo. 2 gols do Fortaleza, mas o Botafogo até diminuiu com um golzinho, mas não foi o suficiente. Ele vai se afundando na zona, vai chegando na vice-lanterna e será que vai cair? Eu vou cair! Não vai, vai ser o terceiro rebaixamento e vai se comparar com o Vasco, mas o Vasco pode cair também em seu quarto rebaixamento deles, hein? Então segue aqui no Newsfoot que vocês vão ver até o final do Brasileirão o que vai rolar. Corinthians, o Cruzeiro da Série A, o time cheio de dívidas e Grêmio se enfrentaram na Neoquímica Arena. E num jogo no qual o Grêmio não deu chances para o Corinthians, não deixou o Corinthians sair para jogar e pressionou do início ao fim, não converteu esses gols. O jogo ficou em 0-0 e o Corinthians teve 2 jogadores expulsos. O Grêmio chega em 8º lugar a 2 pontos apenas do G4, olha a bagunça, enquanto o Corinthians está em 14º lugar, a 2 pontos da zona e pode ser um dos que vão ser rebaixados no final da temporada ou não, vamos esperar para saber. Sport e Atlético Goianiense encerraram a rodada lá na Ilha do Retiro. E numa partida no qual o Atlético pressionou o Sport do início ao fim, não deu oportunidades também para o Sport, venceu por 1-0 com um gol de Janderson. Com isso, o Sport fica em 15º lugar, um ponto apenas da zona. Já o Atlético Goianiense está em 12º lugar e está um pouco mais tranquilo. Falando agora de notícias do mundo da bola, o Internacional parece estar em ladeira abaixo mesmo. Até o seu maior ídolo da história, o D'Alessandro, anunciou a sua saída. Em sua declaração ele disse que estava sendo pressionado de forma injusta pela torcida e também pela imprensa, já que ele é um jogador de 40 anos, um meia armador, que já é algo bastante avançado para a sua idade, e estão comparando ele com um jogador de 30, 31 anos e todos sabem que ele não tem aquele mesmo ritmo de antes, mas ele tem aquela visão de jogo que muitos jogadores não têm. Inclusive jogadores novos, incluindo o Maurício, que acabou de jogar, não tem a mesma visão do D'Alessandro, né? Convenhamos que o cara é um monstro, falando em passes. E ele também disse que, tipo assim, eles cobravam que ele marcasse mais gols, mais cara. Todo mundo sabe que o D'Alessandro sempre foi para enfiar a bola, sempre foi para colocar no pé do atacante para ele meter gol. E isso o D'Alessandro sabia fazer muito bem, mas convenhamos que o time do Internacional não vinha muito bem assim. Quem fazia funcionar era o Eduardo Cudê mesmo. Mas a diretoria do Internacional, primeira coisa, podia colocar uma estátua do D'Alessandro lá no Beira-Rio, né? Porque aquele cara é um deus lá em Porto Alegre para o Internacional. E outra coisa, fazer o D'Alessandro, você se aposenta aqui, você pode ser mentor dos nossos novos jogadores, de quem está assumindo da base, ou até mesmo fazer um curso para ser técnico e começar lá embaixo e vir subindo, já que a gente sabe como você tem uma ótima visão de jogo e pode agregar mais ainda para o Internacional, mesmo após se aposentar. Agora falando do Felipão, o técnico do Cruzeiro está concorrendo ao Golden Soccer Awards, que vai premiar o melhor técnico do século. E o século é de 2001 até 2020, mas isso não faz sentido porque isso aí seria 2 décadas, né? Por que não premia isso em 2101? Não faço a mínima ideia. Mas o nosso bigodudo está concorrendo a isso e está junto com Sir Alex Ferguson, Pepe Guardiola, José Mourinho, Zidane e entre outros técnicos. E se você quer ajudar o Felipão a ganhar, você pode ajudar, pois esse voto é popular e você pode ir lá com o link que está aqui na descrição. Você não precisa se cadastrar em nada, é só chegar lá no site, voltar e vazar. Então vamos dar uma ajudada no nosso bigodudo e vamos ter um brasileiro como o melhor técnico do século, que é de 20 anos. Chegamos ao final de mais um vídeo e se você gostou da zoeira aqui do Newsfoot, então já sabe, né? Deixa o seu joinha, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e também ativa o sininho, que a gente vai trazer notícias para vocês da peladinha da esquina, do gordinho que foi pro time vermelho, tudo sobre futebol a gente está falando. Então, até a próxima, tchau, tchau!